E chegamos em mais uma semana aqui no apartamento 1904. Essa semana estamos finalizando toda a parte de infra, ó, tem muito cabo chegando ali no quadro. Estamos terminando de passar todas as fiações aqui para a iluminação, para tomadas. Também finalizando todas as instalações hidráulicas e de gás, para a gente começar a fechar essas paredes e entrar na etapa de acabamento. Então vamos lá para mostrar para vocês o que está rolando essa semana. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boss Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E esse é mais um episódio aqui do Diário de Obra do apartamento 1904. Essa semana estamos finalizando a parte de instalações elétricas, hidráulicas, todas as infraestruturas que ficam embutidas dentro das paredes, né? Pra gente fazer o fechamento delas e entrar na nossa fase de acabamento. Então vamos lá que eu quero mostrar pra vocês o que a gente está começando a fazer essa semana. Hoje já foi um dia que a gente acabou de fazer essa modificação das instalações de gás, né? Então olha só, a gente tem a aprumada aqui. E aqui a gente tirou o nosso registro, que ficava exatamente nessa posição, e jogamos ele aqui para o lado, né? O porquê que a gente fez isso? Porque bem aqui, ó, nessa linha que vocês estão vendo, é onde nós vamos ter um forno, né? O forno do elétrico embaixo do fogão fica aqui. Então a gente não pode ter esse ponto escondido atrás dele. Ele precisa ficar de fácil acesso. Então por isso que a gente fez essa modificação e agora ele fica dentro do armário, né? Quando a gente tiver o nosso armário aqui da bancada, vai estar de fácil acesso a esse registro para poder fazer o desligamento do gás. Todos os pontos elétricos também estão chegando por aqui, ó. Aqui nós temos a ponta onde vai ficar a tomada do forno, tomada do fogão e também a tomada da torre quente. Então tudo vai estar chegando por aqui. Também vamos terminar de fazer a passagem dessas mangueiras que estão aqui. Aqui vocês já tinham visto na semana passada, né? Todas essas passagens aqui já posicionadas. Então a gente vai terminar de fazer essas instalações elétricas. Também vamos terminar de fazer as hidráulicas daqui, ó. Esse é o único banheiro que falta fazer as instalações. Vocês estão vendo que a gente abriu aqui a parede. Vamos passar esses pontos aqui para essa parede. Trazer também esse registro para frente, né? É sempre importante a gente ter esse registro já colocado aqui, posicionado onde a gente precisa, porque não vamos ter aquele shaft. Então aqui a gente vai trazer ele mais para cá e também posicionar o ponto do chuveiro, porque aqui ele foi todo desligado, né? Então a gente tem que passar essa tubulação novamente e depois já fazer o contrapiso e liberar mais um cômodo aqui para a gente fazer o acabamento. Ali dentro a gente está seguindo a passagem dos fios de iluminação, né? Então vocês podem ver, ó, todos os cabos aqui chegando no nosso quadro. E aqui a gente tem todos os cabos que vão ficar nos pontos de iluminação. Então nesses quadradinhos que vocês estão vendo aqui, ó, desenhados, temos esses aqui, temos alguns pontos ali, a gente já está posicionando todos esses cabos que a gente precisa. E estamos passando aqui até chegar nos interruptores, né? É uma quantidade muito grande, porque quando você tem vários interruptores acendendo a mesma lâmpada, a quantidade de fios ela é praticamente dobrada ou triplicada, né? Então a gente precisa prestar muita atenção na hora dessa passagem dos cabos, ó. Estamos aqui passando as infras, né? A gente passa todas as mangueiras por cima do forro para proteger o cabo e aí a gente vai seguindo com toda essa parte das instalações. E estamos aqui mais um dia no nosso apartamento. Hoje a gente está mexendo com a parte de hidráulica e também estamos mexendo com o piso aqui da área externa, né? Deixa eu mostrar para vocês tudo isso que a gente está fazendo hoje, que aí a gente vai terminar essa parte de infra de elétrica, toda essa parte de contrapiso, vai liberar o fechamento das paredes. Aqui no banheiro de serviço, que é o único que estava faltando na parte de hidráulica, fizemos aqui, ó, a subida dos nossos canos. Essa volta que a gente faz é para a gente conseguir esconder essa tubulação na parede e elas não ficarem aparentes dentro do armário, né? Então aqui a gente vai ter uma base de drywall, além do contrapiso. Então essas conexões todas vão ficar escondidas, mais ou menos até aqui na base de drywall. E essa conexão que fica dentro da parede, então a gente vê somente os pontinhos aqui em cima mesmo, que não modifica nada pra gente, mas fica bem acabado dentro do armário. Aqui a gente está fazendo a mesma mudança dos registros, né? Então esse registro antigo, a gente está eliminando ele, colocando ele pra frente pra gente conseguir fazer, deixar essa parede sem aquela placa de plástico, né, que esconde ele. Então fazendo isso aqui, depois já fica liberado para a gente fazer o contrapiso e terminar a parte grossa desse banheiro também. Aqui na parte externa já estamos preparando para fazer contrapiso de regularização. Aqui, como nós tínhamos um piso antigo, né, a gente tinha alguns desníveis, só que como a gente vai usar uma peça muito grande agora, ó, inclusive já está aqui, essa vai ser a peça que nós vamos utilizar, é muito complicado a gente fazer uma queda com o posicionamento que nós temos dos ralos. Então vocês podem ver que a gente tem um ralo nessa posição e nós temos outro ralo nessa posição. A gente teria que fazer quase que uma barriga aqui nesse piso, o que atrapalha um pouco no assentamento. Como é uma área que ela tecnicamente é fechada, ó, nós temos fechamento aqui de vidro, a gente vai fazer um alinhamento desse piso para conseguir ajustar o acabamento aqui com esse porcelanato. Então o que a gente vai fazer? Ó, é sempre bom a gente fazer a coisa da forma certa. Vamos trabalhar com a nossa ponte de aderência, temos aqui o nosso balde de bianco.
onde a gente mistura ele com a água, vamos jogar por cima dessa região e depois a gente joga o nosso pó de cimento e passa a vassoura por cima, né, que a gente chama isso de ponte de aderência. Assim a gente pode colocar a massa pronta, que ela vai ter uma aderência muito melhor nesse piso aqui, pra gente não ter problemas no futuro. Como é uma camada muito fina, né, vocês podem olhar até pela régua, ó, isso aqui que a gente faz para descobrir se o piso está desnivelado ou não, ó. Vocês podem ver que ele está encostado aqui no fundo, lá na frente ele também está encostado e aqui na frente ele acaba fazendo essa volta. Então é exatamente esse ponto que a gente vai tirar aqui desse piso para conseguir ajustar essa queda. Já fizemos aqui o recorte da mangueira, né? Esse ponto elétrico ele vai vir para a parede de drywall, que vai ter bem aqui no meio. Então já fizemos a passagem dela também. Vamos fechar toda essa região e aí a gente já pode liberar aqui também para terminar de fechar na base de drywall, né? Que é para marcenaria. E aí já entramos com os acabamentos também nessa parte. E estamos em mais uma etapa aqui no nosso apartamento. Agora a gente já está com a equipe de forro de gesso novamente. E a gente vai começar a fazer todos os reforços das paredes e vamos começar a fechar todos esses buracos. Deixa eu mostrar para vocês como é que está funcionando, para vocês entenderem também como é que a gente precisa reforçar esses espaços para colocar essas coisas que vão penduradas na parede, né? Televisão, armário, tudo que a gente precisa realmente reforçar para conseguir deixar prontinho aqui. Então deixa eu mostrar para vocês. Quarto de hóspedes, essa parede que faz divisão com o corredor a gente já está fechando, porque não tem instalação nenhuma nela. E olha que detalhe interessante, ó, a gente tinha a parede já do lado de lá feita, colocamos a lã de PET, que é a lã que a gente usa para questão acústica, né? Então ela que vai deixar a acústica melhor aqui nesse quarto. E agora estamos colocando a placa de drywall por cima. Então a lã fica encaixada aqui dentro e a gente vem e solta a placa aqui, parafusa, e é só a gente dar o acabamento nas junções, né? A gente passa a fita, passa a massa nas juntas e já fica tudo prontinho pra gente dar o acabamento de pintura. Então aqui a gente está fazendo isso, já marcamos também aqui todos os reforços, né? Então, por exemplo, ó, essa linha que vocês estão vendo aqui é uma linha de reforço que a gente precisa para o rack que vai aqui embaixo. Então já marcamos ela aqui. Marcamos a nossa linha também do reforço da televisão. A televisão ela vai aquele suporte na parede, né? Então já estamos deixando marcado aqui também para receber esse suporte. E também marcamos nos banheiros, né? Nos banheiros a gente tem os armários de espelho que ficam aqui em cima. E como aqui essa parede já é de gesso e ela está revestida, a gente faz um recorte pelo outro lado que facilita muito a gente conseguir colocar esse reforço. Porque como aqui já está revestida, a gente não consegue cortar a placa, né? A gente teria que quebrá-la. E do outro lado a gente consegue fazer o corte sem problema nenhum. Então fizemos a marcação aqui, ó, vocês estão vendo essas duas linhas. São as linhas que a gente vai deixar o reforço, tanto em cima quanto embaixo. E vamos colocar uma madeira aqui por trás. Nas bancadas, como elas já eram existentes, já existe um reforço aqui atrás, não precisamos mexer. E deixa eu mostrar para vocês como é que fica esse reforço então, ó. Já temos aqui algumas partes colocadas. Olha só, é um sistema muito simples. Aqui a gente tem reforço tanto desse lado, dessa parede, quanto para o outro lado. A gente colocou essa madeira aqui, que vai servir de reforço para o box. Então bem aqui, mais ou menos nesse alinhamento, é onde a gente vai ter o box. Para a gente conseguir fazer a fixação dele, não fazer diretamente na placa, colocamos essa madeira, que o parafuso vai ser preso nela. E aqui a gente tem essas duas linhas, que é justamente onde vai ficar a televisão. Ó. Aqui vocês estão vendo os desenhos das caixinhas que vão existir, e a partir desses desenhos, a gente vai ter aqui a posição da TV. Então a gente vai ter aqui o suporte dela pegando dos dois lados, e consegue fazer a fixação em cima dessa madeira, sem precisar fixar direto na placa. A mesma coisa vai acontecer desse lado, ó. A gente inclusive já fez a medição da marcenaria desse quarto. Então temos ali, ó, o reforço marcado lá em cima e aqui embaixo. E aqui no quarto da suíte também estamos tendo que cortar alguns pedaços para conseguir fazer esse reforço, ó. Então a gente abriu aqui essas duas linhas, porque aqui vai ser um painel de madeira bem grande. Então a gente abriu essas duas linhas e vamos colocar a tábua em todos esses vãos. Aqui inclusive a parede ela tem uma divisão menor, né? A gente tem duas possibilidades, você pode colocar os montantes a 60 centímetros de distância e a 40. Essa daqui está a 40 centímetros. Então a gente abriu aqui agora a placa de drywall, vamos colocar a madeira no meio delas e depois a gente fecha novamente essas placas. Aqui a gente tem esses dois reforços para esse painel de cima, temos esse reforço aqui embaixo que vai ser para o rack, né? Também vamos ter um reforço para ele. E assim a gente segue já terminando de fazer toda a estruturação dessas paredes. E aqui vai acontecer a mesma coisa com o banheiro da suíte principal, né? Desse outro lado a gente também tem a estruturação para fazer do armário superior. E para a gente fazer essa estruturação e não ter que quebrar o revestimento de lá, vamos aproveitar esses buracos. Então a gente vai fazer a marcação do outro lado, vamos furar a parede apenas, né? Fazer 4 furos, posicionar aqui o reforço e aproveitando esses próprios furos, vamos colocá-los lá dentro. Então a gente vai colocar esse reforço para esse armário do banheiro e depois já coloca o reforço para esse lado de cá e podemos fechar a parede, que aí todas as instalações já vão estar finalizadas. Um outro detalhe importante de onde a gente tem que fazer o reforço é aqui nessa porta que a gente vai ter de acesso da área comum, né, que é da sala, para o corredor dos quartos. Aqui a gente vai ter uma porta mimetizada, que é a porta pivotante,
e aqui a gente tem um painel de madeira. Então, como a gente tem essa estrutura aqui em cima, e a porta ela não vai ser de dobradiça, né, não vai ter portal, a gente tem que colocar um reforço aqui dentro também. Então, dentro desse perfil a gente vai ter uma madeira que ela vai servir para a gente conseguir parafusar o pivô da nossa porta. Então vamos passar uma madeira aqui dentro também para fazer esse reforço, e aí depois a gente fecha todas essas laterais, que ela vai ser pintada, e a gente tem o tamanho correto para a gente colocar a porta aqui mimetizada. Então hoje vamos continuar com essa parte de colocar todos os reforços nas paredes, vamos também fazer os nichos dos banheiros, né? E fazendo tudo isso a gente termina tudo que a gente tem que terminar de elétrica também, fecha o restante das paredes e já semana que vem vamos começar com todos os acabamentos desse apartamento. Então vamos seguindo aqui com o nosso trabalho. E chegamos ao fim de mais uma semana aqui do apartamento, estamos finalizando essa parte de reforço das paredes, né? Estamos preparando também para iniciar revestimento. A gente está focando nos banheiros, porque a gente vai iniciar o revestimento de 2 banheiros na semana que vem. Então estamos terminando a parte de drywall, que tem que fazer nicho, base de drywall, fechar forro, tudo isso que a gente precisa para liberar esses banheiros. E aí, na semana que vem nós começamos essa parte de revestimento, enquanto terminamos os outros cômodos. Então deixa eu mostrar para vocês como é que tá ficando, porque, gente, realmente é muita coisa que a gente precisa saber o que vai antes, né? Saber onde vai armário, saber onde vai televisão, tudo pra gente já posicionar todo esse reforço e não ficar nada pendente depois. Aqui na sala a gente já fez o fechamento da parede com o quarto das crianças, né? Então essa parede já está fechada, colocamos a lã que vocês viram. A gente também fez o requadro da porta, né? A gente sempre coloca o drywall também nesses vãos. Aqui em cima vocês viram que a gente colocou o reforço de madeira, então tá pronto pra gente colocar a porta pivotante aqui também. Agora é só a gente dar o acabamento, né, nas laterais, a gente sempre deixa para fazer isso na última etapa. Então aqui na sala já está praticamente pronto esse fechamento. Aqui onde vai o portal a gente não precisa colocar, porque nós vamos ter direto o nosso portal aqui encostado, né? Então não precisa ser feito. Aqui dentro do quarto o reforço fica escondido, a gente não precisa ver. Aqui dentro também já vamos começar a posicionar os nichos, né? Que é justamente esse banheiro, é um dos que a gente vai começar a revestir semana que vem. Então aqui, ó, a gente já até aumentou o espaço que tem que ser aberto pra gente já fazer o requadro do nicho. E o que a gente estava vendo também? Esse nicho, ele teria no projeto um tamanho de 60 centímetros. Só que vocês estão vendo que a gente tem a estruturação dessa parede, ó. Esses 2 montantes aqui, essas 2 ferragens, é o que estrutura essa parede. E a gente não pode cortá-lo simplesmente para fazer o nicho. Então o que a gente teve que fazer? Nós vamos manter essa distância aqui, que ela está com mais ou menos 55 centímetros. Vamos colocar a placa de drywall, depois o revestimento. E esse nicho ele vai ficar com 50 centímetros. Então vai ser um pouquinho menor, mas para a gente conseguir aproveitar toda essa estrutura da parede. Senão a gente pode fragilizá-la, né? Acabar deixando ela frágil. Ou então a gente teria que desmontar essa parede inteira e fazê-la novamente. E essa não é a intenção. Então nós vamos fazer nicho desse tamanho. E aí a gente já consegue fechar todo o vão dessa parede aqui. Esses pontos do registro vão ficar para fora e a gente consegue finalizar isso. Também vamos fechar os buracos do forro de gesso, né? A gente tem alguns buracos que passou ar-condicionado, que passou elétrica. Vamos fechar todas essas janelas já para deixar ele no ponto para receber todo esse revestimento. Depois é só a gente fazer a pintura de fato. E também no banheiro da suíte principal, que a gente também já está mexendo lá na parte do nicho dele. Olha só, a gente está tirando aqui alguns revestimentos, a gente corta essa parte da parede, porque o nicho ele vai ficar para baixo dos registros, né? Então estamos tirando aqui esse pedaço de parede para a gente já regularizar. Olha só, aqui no nosso banheiro, quando a gente já fez o fechamento, é essa cara que a gente vai ter, ó. Nós temos aqui, tinha aquela capa plástica, né? A gente tirou, fez aqui o nosso nicho, igual eu falei que a gente já aproveitou as estruturas laterais. A gente vai só revestir agora esse nicho internamente, mas essa vai ser a cara da nossa parede. Quando ela estiver toda finalizada, você não tem mais aquela capa que acaba estragando realmente o visual do banheiro, né? Nós vamos revestir essa parede toda, então o revestimento vai esconder todas essas placas. Teremos aqui os registros gerais e aqui temos os registros do chuveiro. A mesma coisa vai acontecer desse lado, só que não precisa dos gerais, né? Só os registros aqui. E o nicho fica aqui embaixo também de fácil acesso, ó. Ficou um nicho com 10 centímetros de profundidade, a profundidade básica do nicho. E aqui a gente consegue já trabalhar ele da forma que a gente precisa. E esse vai ser o visual já que a gente vai ter no nosso banheiro. Também fechamos os buracos. Esse banheiro, como aumentou, a gente também vem fazer esse complemento do forro, né? Vamos trazê-lo nessa mesma altura. E aí a gente também já deixa esse banheiro pronto para receber aqui no quarto da suíte, né? Olha só a quantidade de reforço que a gente tem para essa parede. Tem que realmente abrir várias janelas. E olha só, aqui nós vamos ter o painel da televisão, como eu falei para vocês. Essas madeiras aqui servem para estruturar esse painel. Essa daqui também é para estruturá-lo. E essa daqui, ó, essas madeiras de baixo servem para a gente colocar o rack, né? Vai ter um rack aqui embaixo e a gente teve que fazer essa estruturação para ele. E aqui do outro lado, vocês estão vendo que nós temos as placas de metal
que eram utilizadas para as bancadas, né? A própria bancada já era parafusada nessa chapa metálica e a gente manteve ela porque a bancada vai se manter no mesmo lugar também. Então já está posicionada as duas, só complementamos esse meio que não tinha e também nessa ponta, porque a bancada é muito grande, talvez a gente precise colocar também uma mão francesa nessa posição. Então devemos colocar uma aqui no canto, uma aqui bem na lateral da cuba e a outra na outra lateral da cuba. Aqui também temos o reforço do banheiro para receber o armário alto, então esse daqui é para o painel que vai vir na televisão do quarto e esse daqui vai receber o painel com o espelho do lado do banheiro. Então todos os reforços já posicionados. Aqui a gente já pode também começar a fazer o fechamento de todos esses buracos da parede. Aqui no escritório a gente também está fazendo a mesma coisa, ó. Esses reforços aqui voltados para este lado é para o armário superior que vem. Então essa parte aqui vai servir para prender esse armário de cima, quanto essa daqui, ó, que está aqui, ela se acompanha aqui por trás, a gente não precisou cortar tudo, ó. A madeira se encontra aqui e a gente consegue ter essa madeira em toda essa extensão. E essas daqui de trás, essa daqui que fica voltada já para a placa do fundo, serve para apoiar o armário que vai para o banheiro, né? Nós vamos ter aquele armário suspenso, também de espelho, e isso serve para ele também. Nesse caso, como a bancada mudou de lugar, a gente também teve que colocar as madeiras para sustentá-la, né? Então temos aqui a madeira junto com essa placa metálica que já era existente, que deixamos aqui para estruturar essa bancada, e essa parte aqui também, que serve para a gente colocar as mãos francesas. Então, reforços feitos aqui, a gente também já pode partir para fechar essa parede e já deixá-la pronta para o acabamento. E hoje também é dia dos arquitetos estarem na obra, né? Estão todos aqui dando uma olhadinha, conferindo. Tá tudo seguindo o projeto? Tudo. Tudo seguindo o projeto? Todo posicionadinho. Ó, vocês estão vendo como é que a gente já consegue se organizar dentro dessa obra, né? A gente está fazendo a etapa de gesso ainda, estamos terminando a elétrica, mas já temos medição de bancada feita, medição de marcenaria de alguns cômodos, porque essas etapas que precisam ser fabricadas, a gente tem que adiantar o máximo possível, porque enquanto elas estão em fabricação, a gente consegue terminar as outras etapas e quando elas estão prontas, já está exatamente na hora de serem instaladas. Então a gente consegue ter essa organização, né, saber quais são os próximos passos dessa obra para a gente saber o que precisa ser pedido ou não. Tanto é que na semana que vem vamos começar o nosso revestimento e já temos aqui o revestimento do piso, o revestimento dos banheiros, já está tudo aqui posicionado para a gente começar a fazer esse trabalho, beleza? Então essa semana vamos terminar, ó, dando tchauzinho ali. Essa semana vamos finalizar então essa parte de elétrica, vamos fechar lá os banheiros para a gente liberar o revestimento e na semana que vem a gente continua para fechar toda essa parte da infraestrutura, fechar todo o forro de gesso e continuar já com essa parte de acabamento. Também vamos organizar para pintura preliminar, né? Quando a gente terminar todas essas etapas, a gente consegue fazer também pintura preliminar e assim a gente segue com todas as nossas etapas aqui da obra de acordo com o nosso cronograma, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para continuar acompanhando toda essa saga e saber como que vai ficar maravilhoso esse apartamento, beleza? Se você deseja ter um acompanhamento desse na sua obra, vai ser um prazer. É só você clicar aqui no link que está na descrição e solicitar o seu orçamento, que a gente vai te atender com exclusividade, beleza? Muito obrigado por nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.